O laboratório. Eu trabalhei num laboratório de anatomia patológica, bem conhecido na região. O ambiente era ótimo, até chegarmos na ala de peças, onde se guarda as partes de cirurgia, seja remoção de tumor ou amputação de membros. Quando chegávamos na porta dessa ala, o ambiente ficava pesado. Parecia que estávamos carregando alguma coisa nas costas. Certo dia, eu estava na sala, sozinha e tranquila, realizando a coloração de umas lâminas, e comecei a ouvir sussurros, risadinhas baixas e conversas na sala de peças. Parecia ter umas 3 pessoas conversando. Pensei que fossem as moças da limpeza, que sempre iam para lá fazer a ronda. Então fui lá na sala, bem empolgada, falando alto. E aí, o que as dondocas estão fuxicando? Quero participar. Quando abri a porta, não havia ninguém. E o som de conversa simplesmente parou. Fiquei pálida e saí pasma dando passos para trás. Nesse mesmo trabalho, fiz amizade com uma profissional que abria os órgãos para investigar. E em todo o plantão que ela estava, a porta do setor se abria. Ouvíamos passos que pareciam ser de uma pessoa arrastando o pé, sabe? Esses passos iam na direção das peças, em seguida na direção da mesa de dissecação e dava a volta até a porta, que se fechava sozinha. Com o tempo, até nos acostumamos com isso. Enquanto eu trabalhava nesse lugar, eu chegava em casa com uma dor nas costas e encurvada, corcunda mesmo, e com algo apertando meu peito. Depois que fui embora desse trabalho e conversei com a sogra da minha prima, que é espírita kardecista, ela disse que eu estava com alguns encostos. Ela me orientou a não só sair do trabalho, o que eu já havia feito, como me deu uma receita de um banho ritualístico e uma oração. Acontecimentos sobrenaturais. Quando eu tinha por volta de 8 anos, eu estava sozinha em casa brincando. O meu olhar periférico captou o que parecia ser uma criança me olhando escondido. Eu olhei para trás e a criança se escondeu. Daí, ela olhou novamente e se escondeu. Até que, no momento, eu olhei fixamente e pedi que ela parasse. Ela olhou pela última vez e parou. Eu não senti medo algum, mas anos depois eu me perguntava o que era aquela criança, visto que eu era a única da casa. A coisa mais louca que me ocorreu foi quando eu era adolescente, e me arrepio só de lembrar. Eu estava dormindo no meu quarto e do nada eu acordei na madrugada. E tinha algo, eu não sei o que era, eu não tenho como descrever, mas era uma coisa totalmente preta, sem rosto, meio simbiótica, andando de 4 e vindo em minha direção, bem na minha frente. Eu dei um pulo da cama, um pulo tão rápido, e como que um jato, eu fui parar no corredor. Fiquei umas meia hora até chamar meu pai. Chamei ele e disse que tinha um cachorro no quarto. Eu não sabia o que era. Detalhe que eu tinha uma cachorra que dormia na garagem, no andar de baixo, mas era tudo trancado. Só depois que meu pai fez uma vistoria no quarto que voltei a dormir. E esses relatos foram enviados pela Sofia, de São Paulo. Charlie. Meu nome é Lucas, sou de Manaus, Amazonas. Por volta do ano de 2015, aqui em Manaus, vimos pela televisão que nas escolas os estudantes estavam fazendo uma espécie de jogo chamado Charlie. Um dia, a minha irmã chegou em casa mais cedo da escola e minha mãe perguntou o motivo. Então, ela contou que no horário do lanche, alguns alunos entraram em uma sala e resolveram jogar. E era simples, precisava apenas de papel e 2 canetas. Um tempo depois, começou uma gritaria na sala onde eles estavam. A porta estava fechada e lá dentro, muita gritaria e desespero. A porta estava sem a maçaneta e só quem tinha as chaves era o diretor e os zeladores. Eles não conseguiram abrir a porta porque ela estava trancada.
E quando saíram de lá, uma menina estava desmaiada, um menino paralisado e outra menina com o rosto todo sujo de sangue. Os outros alunos, vendo que se tratava do jogo, criaram uma confusão e todos foram liberados. Dizem que aconteceu o seguinte: eles montaram o jogo, se reuniram em volta e fizeram uma pergunta. A caneta se moveu para o sim. Acreditando que alguém tinha soprado a caneta, uma das participantes pediu um sinal. Foi quando uma janela estourou. A menina se levantou, correu para sair da sala e então a porta se abriu, batendo bem na testa dela, e ao mesmo tempo se fechou e ela caiu desmaiada. Foi tanta confusão que chegou polícia, ambulância e até chamaram um padre e pastor para rezar na escola. Coincidência ou não, algo parecido aconteceu em mais 2 escolas aqui da região e teve uma grande reunião falando sobre o assunto. Se procurarem sobre o jogo, vão ver reportagens que fizeram em uma escola. Não foi a mesma escola da minha irmã. Na época, esse jogo virou uma febre e nas escolas só se falava nisso. E esse foi o relato enviado pelo Lucas de Manaus, Amazonas. E eu me lembro dessa época que em Palmas teve alguns casos também. E eu lembro que especialistas falavam que era surto coletivo, algo assim, né? Mas é bem estranho essas coisas acontecerem. A casa antiga do sítio. Sou do Rio Grande do Norte e moro com a minha família em uma casa centenária localizada em um sítio. Lá já teve outros moradores, inclusive um deles tem um relato sobre a casa e a propriedade, que eu trarei futuramente para vocês. Sou a filha número 11, a caçula. Acredito que todos os meus irmãos tiveram alguma experiência com o sobrenatural. Por isso, acreditamos muito sobre o mundo espiritual e a experiência de demônios e coisas assim. Como falei, a nossa casa é antiga. Meus irmãos contam que, quando eram mais novos, eles acordavam no meio da noite ouvindo o som de correntes se arrastando no meio do corredor da casa, ou com uma mulher soprando fogo à lenha, chamando nomes lazarentos e reclamando como a criança, só que não era a voz da nossa mãe. Eles contam que ficavam apavorados, se cobriam dos pés à cabeça, rezavam um Pai Nosso para que aquele barulho parasse, e parava, e só depois disso que eles conseguiam pegar no sono novamente. A minha irmã Silvia, a mais sensível a essas coisas, nos contava uma experiência que ela teve quando criança. Ela dizia que acordava de madrugada com o padre celebrando a missa. O padre falava, glória para a vida eterna, e um coro respondia, amém. Na época ela era criança, mais ou menos 9 anos. Mas ela nem fazia ideia que no passado, próximo à nossa casa, funcionou uma escola e vinha um padre celebrar a missa para alguns fiéis. A distância que separa a nossa casa desse local é de apenas alguns passos. Não tinha capela na comunidade naquela época, e esse padre já era falecido há anos, restando apenas a escola. Em um dia, quando amanheceu, e ela tinha mais uma vez ouvido o padre celebrar a missa, perguntou à minha mãe se algum padre veio celebrar a missa na nossa casa. E minha mãe ficou espantada, porque ela nunca havia contado sobre isso, né, sobre a existência dessa capela ao lado da casa. A minha mãe, por medo, disse que era coisa da cabeça dela, mas no fundo, a minha mãe sabia que era verdade. Da família, o mais complicado para acreditar em algumas experiências é meu pai, mesmo tendo vivenciado algumas coisas sobrenaturais. Vai entender. Esse relato eu recebi no Telegram. Mulheres fantasmas. Eu estava dormindo. Já devia ser umas 2 horas da manhã, ou mais. O quarto onde eu estava era bem escuro, porque eu sempre durmo com as cortinas fechadas. Esse quarto é da minha irmã, mas como ela havia viajado, eu estava dormindo lá. Ou seja, eu estava sozinha em casa. Na frente da cama de casal tinha um guarda-roupas com espelho,
e ao lado tinha uma escrivaninha. Eu estava dormindo pesado quando, de repente, senti que meus olhos estavam se abrindo. Eu não queria, mas eu não conseguia controlar aquela força que fazia minhas pálpebras se moverem. Ainda não consigo dizer se aquilo foi um sonho ou realidade, mas parecia tão, mas tão real e assustador. Na frente do guarda-roupa estavam 2 mulheres. Elas usavam roupas claras, eram magras, tinham cabelos longos e pareciam fantasmas. Não sei explicar muito bem, mas elas piscavam como as imagens de uma televisão antiga. Sabe quando a imagem fica cortando? Era mais ou menos assim. Mas elas não eram coloridas, eram apenas em preto e branco. As mulheres não se mexeram em nenhuma direção, nem se deslocaram dali. Eu também não conseguia me mexer. Estava como em uma paralisia do sono. Mas no meu pensamento comecei a repreender em oração. Eu sentia medo, mas ao mesmo tempo eu estava tranquila. De repente, elas sumiram e eu, imediatamente, senti meu corpo desligando e voltei a dormir. Não sei o que aquelas mulheres eram, nem o que elas queriam me dizer. A minha irmã ouvia gritos durante a sua infância. Talvez tenham sido espíritos revoltados porque eu estava dormindo em um local onde eu não deveria estar. Vai saber. Espero nunca mais vê-las. Esse relato aconteceu com a Bruna e foi enviado pelo Gabriel de Salvador, na Bahia. Relatos da Casa Antiga e da Rua da Encruzilhada. Eu nunca tive mediunidade, mas minha irmã e minha mãe são fortemente médiuns. A minha mãe vê e ouve coisas. A minha irmã vê e sente. É uma característica da família. Minha avó era mãe de santo. A família sempre teve questões relativas a aparições de espíritos e a aproximação com entidades. Os relatos que tenho aqui são de como meus familiares se relacionam com essas coisas inexplicáveis. Eu, minha mãe e minha irmã estávamos indo ao médico para fazer um exame. Era bem cedo, por volta das 6h30 da manhã. Caminhávamos pelas ruas históricas da cidade, ruas de pedras e casarões antigos, daquelas que já fazem um filme de terror. Em um dado momento, a minha mãe e a minha irmã foram abruptamente para o lado oposto da calçada. Fiquei sem entender. A minha mãe me puxou e ela tinha um olhar fixo para a esquina da rua. Lá formava uma encruzilhada. A minha irmã ficou pálida e tinha os olhos arregalados. As duas permaneceram em silêncio, paradas e olhando fixamente para a rua. Sem entender nada, questionei o que havia acontecido. A minha mãe apenas disse para esperarmos até ele passar. Não entendi muito bem, mas fiquei parada na calçada. Num dado momento, a minha mãe apressou o passo e seguimos a rua passando pelo canto para o qual ela estava fixamente olhando. Chegando em casa, a minha mãe explicou que havia visto uma coisa. Era algo vestido de roupas pretas rasgadas. Era alto e magro e estava flutuando pela rua. A cara dele era um grande vazio e seus dedos eram compridos. A coisa estava parada na encruzilhada, olhando para a gente. Curiosamente, minha irmã, em outro momento, relatou exatamente as mesmas características que minha mãe havia dado sobre a coisa. Ela contou que não conseguia gritar, mas que aquela coisa havia nos visto e ela pensou que viria em nossa direção. A coisa, por outro lado, flutuou, passando próximo de onde a gente estava. Relato 2. Como eu disse, eu pouco tenho em termos de sensibilidade. Diferente da minha mãe e da minha irmã com grandes capacidades mediúnicas, eu nunca expressei essas características. Elas e uma grande parte da família são capazes de ver, sentir e ouvir coisas para além da nossa realidade material. A minha irmã, quando criança, via mãos assombradas, via vultos, mas não entendia porque era criança. O medo era muito grande e ninguém entendia por que ela agia daquele jeito.
Era impressionante a forma como as coisas apareciam para ela. Ela, mesmo criança, entendia que não eram coisas boas e sempre saía correndo, gritava assustada. Ela sempre teve medo de dormir sozinha e tinha pavor de ir a algum cômodo da sala que não estivesse com a luz ligada. A minha mãe também via e ouvia coisas. Ela sempre caía de forma abrupta e dizia que algo a tinha derrubado. Ela aparecia com machucados, olhava para o vazio como quem vê algo. Sempre contava que ouvia vozes falando no ouvido dela sobre situações e pessoas. Aí, quando encontrávamos essa pessoa, ela relatava o que minha mãe havia contado. Coisas, inclusive, que ninguém fazia ideia. Ela dizia assim: fulano de tal vem hoje aqui. Aí a pessoa aparecia lá em casa. Diversas situações que eu não entendia como a minha mãe sabia das coisas sem que alguém tivesse contado. Era misterioso e fascinante. Ela sempre dizia: uma voz me contou. A casa onde moramos, inclusive, eu apelidei ela de Casa Mal-Assombrada. Uma daquelas casas históricas reformadas que guardam coisas velhas dentro de si. Ela tem alma de coisa antiga, mesmo tendo sido demolida e construída outra no lugar. Ela é um prato cheio para essas aparições. Frequentemente, a minha mãe e minha irmã falam sobre aparições de pessoas, de coisas, vozes e vultos que elas frequentemente veem. Eu nunca nem ouvi nada. A minha casa tem um porão. Sim, tal qual o filme americano. Existe um porão que somente meu pai vai. Ele guarda objetos de reforma e também quinquilharias. Minha mãe relata que houve corrida de cavalos pelo porão. Eles relincham e correm. E isso tudo durante a madrugada. Minha irmã também os ouve. E o mais incrível foi que um dia o vizinho contou que passou dias ouvindo sons de cavalo correndo e que esse som parecia vir da nossa casa. Ele imaginou que alguém estava correndo pela casa. Ele contou isso, mas não sabia que minha mãe e a minha irmã também ouviam. Eu fiquei com muito medo da situação. No quintal do fundo existe um grande terreno. Ele pertence a um seminário e é cuidado pelos padres locais. Lá existem árvores de todos os tipos, pés de abacate, também coqueiros, mangueiras. Lá também existe um poço antigo, desativado, mas com água dentro ainda. Um dia, meu pai resolveu ir até lá para coletar abacates e encontrou o poço, que estava coberto por tapumes. Resolveu abrir e olhar lá dentro. Ele contou que ficou durante várias noites sem dormir, lembrando da sensação de ter olhado para aquele poço. Hoje em dia, ele está lacrado e ninguém tem mais acesso. A minha mãe e minha irmã, por diversas vezes, relataram que ouviram sons de coisas caindo dentro da água, como se tivessem sido jogadas dentro do poço. A minha irmã também relata que vê pessoas olhando pela janela. Ela nunca deixa cadeiras dentro do quarto, pois ela afirma que, se deixar, ela encontra uma pessoa sentada na cadeira, olhando para ela. Ela mantém sempre as cortinas e a porta do quarto sempre fechadas. Isso evita que coisas que passam pelo corredor causem sustos nela. A casa tem um longo corredor que dá medo aos desavisados. Ela tem várias janelas e foi construída antes de 1900. Meu pai modificou grande parte, mas ela ainda carrega um ar de coisa antiga e misteriosa. E esse relato eu recebi no e-mail, foi enviado por uma pessoa que eu não sei se pode mencionar o nome, que ela não pediu, então eu não vou mencionar, mas muito obrigada por enviar suas histórias. A Casa Estranha. Passei a minha infância em São Paulo, capital, e cresci numa casa que considero mal assombrada, pois ali vivi muitas experiências com o paranormal, como vozes me chamando, vultos e batidas nas janelas. A casa foi construída pelo meu pai antes de eu nascer e morei ali até os meus 17 anos. Certa vez eu havia acabado de chegar da escola. Estava sozinho e meu gato estava no meu colo, quando ele fixou o olhar para o canto da parede e foi seguindo algo com os olhos. E de repente ele mostrou os dentes e fez um barulho como um rosnado. Daí pulou do meu colo e desceu as escadas correndo e se escondeu. Me arrepiei todo
e fiquei na parte térrea da casa até a minha família chegar. Outra vez eu estava assistindo TV, era por volta das 3 horas da madrugada, quando ouvi um barulho alto na janela, que dava para a garagem e que estava vazia. Quando olhei para a janela, o cadeado estava balançando freneticamente como se alguém tivesse batido nele. A minha reação foi me cobrir. Por sorte, meu pai acordou com barulho e desceu para ver o que havia acontecido. Falei que, ao me cobrir, esbarrei no cadeado e que fez um barulho. Aí eu desconversei, né? Desliguei a TV e subi com ele para dormir. Uma outra vez, era noite, por volta das 20 horas, e acabou a energia. A minha família, assim como os vizinhos, foram para a calçada conversar e esperar a energia voltar. Eu tive a ideia de subir e pegar meu Walkman. E quando cheguei no último degrau e virei para a esquerda para entrar no quarto, não consegui dar mais nenhum passo. Senti um medo inexplicável e uma presença terrível. Como a energia da avenida que passava atrás de casa estava normal, o quarto, por estar com a janela aberta, tinha um pouco de iluminação. E foi por isso que eu vi uma silhueta escura e alta no meio do quarto, até bloqueando a visão que eu teria da avenida pela janela. Seja lá o que for aquilo, tinha uma presença tão horrível que não conseguia entrar no quarto, e com o medo que senti, esqueci do Walkman, dei meia volta e desci correndo. Outra vez estava anoitecendo. Eu cheguei da rua com patins nos pés, passei pelo corredor para entrar na casa por trás, pela área de serviço. Não tinha ninguém na casa, e enquanto em meia escuridão eu tentava acertar o buraco da fechadura, ouvi uma batida na janela de cima, de dentro para fora. Naquele momento não fez sentido, pois eu estava sozinho. Mas ignorei e continuei a tentar colocar a chave na porta, e novamente ouvi o barulho na janela. Fiquei em silêncio, prendi a respiração para tentar ouvir algo a mais e de repente perguntei: "Tem alguém aí?" Quando começou a bater repetidamente e com força na janela. Foi aí que eu desisti de entrar em casa e saí pela escuridão, caindo e me levantando desesperado pelo corredor. Eu só queria sair dali, e foi o que fiz, e fiquei na calçada esperando, até que minha família chegou e, enfim, entrei com eles. Mas não comentei nada do ocorrido, senão não me deixariam mais ficar sozinho em casa. Por fim, certa vez, estava na casa eu, a minha irmã, por parte de pai, e seu irmão. Era noite e tive a brilhante ideia de fazer a brincadeira do compasso. Eles foram contra, mas eu queria assustá-los. Aí acendi 2 velas na mesa e desliguei toda a energia da casa na chave de força. Então, à luz de velas, comecei: "Tem alguém aí?" E eu mesmo respondia com uma voz demoníaca: "Sim." Nisso, minha irmã já estava começando a chorar e seu irmão me implorando para parar. Mas continuei e perguntei: "Você é do bem ou do mal?" "Do mal." A essa altura, minha irmã já estava abraçada a seu irmão aos gritos de pavor. E continuei: "Como é seu nome?" Foi quando eu respondi: "Diabo." Nessa hora, eu senti um impacto na cadeira que estava à minha frente e um barulho de lata caindo no chão. Imediatamente parei e fui ligar a energia. E quando voltei à cozinha, fiquei perplexo com o que vi. A porta do armário aberta e leite em pó, macarrão e outros mantimentos espalhados pelo chão. Ao analisar o que aconteceu, percebi que a lata de leite em pó, uma lata de 2 quilos que na época era dada pelo governo de São Paulo no programa Leve Leite, estava amassada e na borda da lata tinha uma lasca de madeira da cadeira que ficou presa com o impacto. Ou seja, a lata foi arremessada de dentro do armário com muita força contra as minhas pernas. Porém, encontrou a cadeira pelo caminho. E foi o que evitou que eu me machucasse. Voltei a colocar o compasso no papel e perguntei se havia alguém ali, e a resposta foi imediata. Senti o compasso girar com uma força que me arrepiou todo. Imediatamente perguntei se aquilo queria ir embora, e a resposta foi não.
Aí eu pedi desculpas e insisti em perguntar se queria ir embora. Até que na terceira vez que eu perguntei, ele aceitou ir. Me senti o maior imbecil por brincar daquele jeito. A minha irmã com seu irmão contou tudo pro meu pai, que me fez jogar o compasso e o tabuleiro desenhado no papel fora. Eu joguei e nunca mais voltei a brincar com aquilo. E sobre a casa? Continuei a presenciar coisas estranhas até que, um pouco antes de completar 18 anos, consegui um emprego e me mudei, indo morar com a minha irmã mais velha. Essa casa ainda existe, mas não pertence mais à minha família. Esse relato eu recebi no Telegram. A pessoa não se identificou, pediu para não se identificar. E a pessoa que me enviou esse relato, ele já viveu outras coisas, também já me enviou outras histórias. E ele comentando lá no grupo do Telegram que já morou em várias casas assombradas, né? E o que me fez pensar se são as casas, né? Se as casas que são assombradas, ou isso vai de pessoa, né? Da percepção da pessoa. Esses dias eu assisti pela 13ª vez o filme Os Outros. No final tem uma fala, né? Que a mulher fala assim, que na casa... Ai, eu vou dar spoiler aqui do filme. Gente, mas o filme é antigo, né? Se você não assistiu, tampa os ouvidos. No final ela fala assim, né? Que na casa, eles estão na casa, eles podem morar por um tempo, sem ser notados. Então isso vai mudar. Algumas pessoas notam a presença, outras não. Então isso vai muito da sensibilidade da pessoa, né? Então, quem sabe eu já morei em aluguel várias casas. Talvez em uma dessas casas que eu morei, ela foi uma casa assombrada para outras pessoas. Para mim não, porque eu não tenho esse dom de perceber, de notar essas coisas além do que tá escancarado na cara, né? Que para mim tem que estar bem escancarado, se não tiver eu nem percebo. O fantasma nem perde seu tempo. Aí, né, interessante. Então, como ele percebe, eu acho que ele tem uma sensibilidade muito forte. Eu acho que onde você morar, sempre vai ter isso aí, você sempre vai perceber alguma coisa. E o bom é que você pode escrever todas as suas histórias aqui pro podcast. São histórias muito boas. Muito obrigada por enviar. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.